Capítulo 4. Marta. Ila abriu os olhos de manhã porque uma jovem empregada havia entrado no quarto para acender o fogo. A criada estava ajoelhada no tapete em frente à lareira, aspando as cinzas com um tremendo barulho. Ainda deitada, Mary observou a moça por algum tempo antes de começar a contemplar o resto do quarto. Nunca vira um quarto assim e achou tudo muito curioso e triste. As paredes eram cobertas de tapeçarias bordadas com cenas de florestas. Havia pessoas fantasticamente vestidas debaixo das árvores e, ao longe, apareciam difusas as torres de um castelo. Havia caçadores, cavalos, cães e damas. Mary sentiu como se estivesse no meio da floresta com eles. Uma enorme janela dava para uma grande extensão de terra em aclive, quase sem nenhuma árvore, que mais se parecia com um mar infinito, monótono e meio arroxeado. "O que é aquilo?" disse, apontando para a janela. Marta, a jovem empregada, se levantou, olhou e apontou também. "Aquilo ali?" perguntou ela. "Sim. Aquilo lá é a charneca", e deu um sorriso bem-humorado. "Cê gosta?" "Não", respondeu Mary. "Odeio." "É porque você ainda não se acostumou", disse Marta, voltando ao trabalho. "Cê vai achar que a charneca é muito grande e sem nada. Mas depois vai gostar." "Você gosta?" perguntou Mary. "Gosto sim", respondeu Marta esfregando a grade alegremente. "Eu mais adoro. Não é vazio não. É cheio de brotinho nascendo e tem um perfume que é uma doçura. É muito lindo na primavera, e no verão as carqueja, as urze e as giesta dão flor. Fica tudo com cheiro de mel e o ar fica bem fresco, e o céu parece mais alto ainda e as abelhas e as cotovia fazem um barulhão zunindo e cantando. Ai! Não me mudo de perto da charneca por nada no mundo." Mary ouviu a tudo aquilo com uma expressão séria e confusa. Os serviçais nativos com quem ela estava acostumada na Índia não eram nem um pouco parecidos com esta. Eram mais prestativos e servis e não ousavam conversar com seus patrões como se estivessem à mesma altura. Eles faziam reverências e chamavam os patrões de protetores dos pobres e coisas assim. Não se pede a um serviçal da Índia para que faça alguma coisa, ordena-se. Não era costume dizer por favor e obrigado, e Mary sempre batia na cara de sua ia quando estava brava. Tentou imaginar o que essa jovem faria se alguém lhe desse um tapa no rosto. Ela era uma criatura apresentável, gorducha e rosada, e parecia bem-humorada, mas também tinha um jeito vigoroso que fez com que a sorta Mary se perguntasse se ela não seria capaz até de revidar, mesmo se quem batesse fosse uma simples garotinha. "Você é uma criada estranha", disse, sem sair dos travesseiros, um tanto arrogante. Marta sentou-se sobre os calcanhares com sua escova de fuligem na mão e sorriu, demonstrando o mesmo bom humor. "Eita! E essa agora?", disse ela. "Se tivesse uma dona que mandasse aqui em Misselthwaite, eu não teria nem chegado a empregada dos empregados. Eu queria ser copeira, mas não me deixam nem subir as escadas. Eu sou muito simples e meu sotaque Yorkshire é muito carregado. Mas esta casa é engraçada porque tudo é grande demais. Parece que nem tem patrão nem patroa, sou o Sr. Pitcher e a Sra. Medlock. O Sr. Craven não liga pra nada quando vem pra cá, mas quase nunca está. A Sra. Medlock me deu um emprego por caridade. Ela disse que não teria feito isso se Misselthwaite fosse igual às outras casas grandes." "Você será minha serva?" perguntou Mary, ainda em seu tom imperativo indiano. Marta voltou a esfregar a grade. "Eu sou contratada da Sra. Medlock", disse resoluta. "E ela é funcionária do Sr. Craven, e sou eu quem faz a arrumação aqui em cima e cuido um pouco de você. Mas você não precisa ser muito cuidada." "Quem é que vai me vestir?" demandou Mary. Marta sentou-se nos calcanhares novamente e a fitou. Ficou tão afetada que soltou todo o seu sotaque Yorkshire. "Mas como é que não sabe se vestir sozinha?" disse. "O que você disse?" "Não falo a sua língua", disse Mary. "Eita! Me esqueci", desculpou-se.
A senhora Medlock me disse para tomar cuidado, senão você não ia me entender. Perguntei se você não sabe vestir a sua própria roupa. Não, disse Mary, muito indignada. Nunca, em toda a minha vida. Quem me vestia era a minha Ia, é claro. Bom, tornou Marta, claramente sem fazer ideia de que estava sendo descarada, então tá na hora de aprender. Nunca é tarde. Vai ser bom se aprender a se cuidar um pouco sozinha. A mãe sempre fala que não entende como os filhos de gente importante não fica tudo tonto depois de crescido, porque são paparicado, lavado, vestido e levado para passear como se fossem uns bonecos de pau. Na Índia é diferente, afirmou a sorta Mary com desdém, ainda irritada. Mas Marta não se alterou. Eita! Tô vendo que é diferente mesmo, respondeu de maneira quase simpática. Eu acho que é porque tem muito negro lá em vez de gente branca de respeito. Quando fiquei sabendo que cê vinha da Índia, até achei que cê era preta também. Mary sentou-se furiosa na cama. Que? Ela disse. O quê? Você achou que eu era uma nativa? Ora, sua filha de uma porca. Marta regalou os olhos, assustada. Quem é que cê tá xingando? E exclamou. Não precisa ficar tão ofendida. Isso não é jeito de uma jovem dama falar. Eu não tenho nada contra os pretos. Quando a gente lê sobre eles nos livros, eles parecem sempre muito temente a Deus. Sempre falam que os negros também são nossos irmãos. Eu nunca vi um preto e fiquei bem alegre quando achei que ia ver uma de perto. Quando eu vim acender o seu fogo hoje cedo, fui de mansinho até a sua cama e puxei o cobertor devagarinho para olhar na sua cara. E você tava lá, disse, desapontada, nem um tiquinho mais morena que eu, só muito gritona mesmo. Mary sequer tentou controlar sua raiva e humilhação. Você achou que eu era uma nativa. Como ousa? Você não sabe nada sobre eles. Eles não são gente, são servos que devem nos respeitar. Você não sabe nada sobre a Índia. Não sabe nada de nada. Ela ficou tão furiosa e se sentiu tão desamparada diante do mero olhar da jovem que, de alguma forma, de repente se percebeu terrivelmente solitária e longe de tudo que entendia, e de tudo que a entendia também. Jogou-se de bruços nos travesseiros e começou a soluçar sem parar. Soluçava tanto que a afável Marta de Yorkshire se assustou e morreu de pena da menina. Foi até a cama e se curvou sobre ela. Eita! Não precisa chorar tanto assim. Pediu. Não precisa mesmo. Eu não sabia que você ia ficar tão chateada. Eu não sei nada de nada mesmo, do jeito que você disse. Me desculpa, senhorita. Para de chorar. Havia algo de reconfortante e realmente amistoso naquele estranho sotaque de Yorkshire, e seu jeito direto teve um bom efeito sobre Mary. Ela gradualmente parou de chorar e se calou. Marta ficou aliviada. Agora é hora de você se levantar, disse a criada. A senhora Medlock disse para eu levar o café da manhã, o lanche e o jantar para o quarto do lado. Foi transformado em um trocador para você. Eu ajudo você a se vestir, se você sair da cama. Se tiver botão nas costas, não tem como se abotoar sozinha. Quando Mary finalmente decidiu se levantar, as roupas que Marta tirou do guarda-roupa não eram as que ela usava quando chegará na noite anterior, acompanhada da senhora Medlock. Essas não são minhas, disse ela. As minhas são pretas. Ela olhou para o casaco e o vestido de lã branca grossa e acrescentou com fria aprovação. São melhores que as minhas. São essas que você vai vestir, respondeu Marta. O Sr. Craven mandou a Sra. Medlock comprar em Londres. Ele disse, e eu não quero uma criança vestida de preto vagando por aqui como uma alma perdida, disse, sim. Não quero este lugar mais triste do que já é. Ela vai usar roupas coloridas. Minha mãe disse que entendeu o que ele quis dizer. A mãe sempre sabe das coisas. Ela mesma não gosta muito de preto, sabe? Eu odeio coisas pretas, disse Mary. O processo de se vestir ensinou algo a ambas.
Marta já havia abotoado suas irmãs e irmãos menores, mas nunca vira uma criança que ficasse parada e esperasse que outra pessoa fizesse coisas por ela como se não tivesse mãos ou pés. Por que você não calça os próprios sapatos? Ela disse quando Mary silenciosamente estendeu o pé. Minha ia fazia isso, respondeu Mary com o olhar fixo. Era o costume. Ela dizia isso com frequência, era o costume. Os servos nativos sempre diziam isso. Se alguém lhes dissesse para fazer algo que seus ancestrais não faziam há 1000 anos, então eles olhavam com brandura e diziam, e não é o costume, e sabia-se que era o fim do assunto. Não era o costume Dona Mary fazer outra coisa além de ficar em pé e se permitir ser vestida como uma boneca. Porém, antes de estar pronta para o café da manhã, já suspeitava que sua vida na mansão Misselthwaite a ensinaria uma série de novidades, coisas como colocar seus próprios sapatos e meias e pegar objetos que deixasse cair. Se Marta fosse uma jovem criada bem treinada, teria sido mais subserviente e respeitosa e saberia que era sua função escovar seu cabelo e calçar suas botas, recolher as coisas e guardá-las. No entanto, ela não passava de uma serviçal rústica e inexperiente de Yorkshire, criada em um casebre na charneca com um enxame de irmãos e irmãs que nunca sonharam em fazer nada além cuidar uns dos outros, alguns deles bebês que mal sabiam andar. Se Mary Lennox fosse uma criança mais familiarizada com brincadeiras, talvez se divertisse com a loquacidade de Marta, mas apenas a ouviu com frieza e se admirou com sua falta de preocupação com a etiqueta. A princípio, ela não pareceu nem um pouco interessada, mas aos poucos, à medida em que a garota tagarelava com seu jeito bem-humorado e amigável, Mary começou a entender melhor o que dizia. Eita! Você devia conhecer todos ele, disse ela. Somos em 12 e meu pai ganha só 16 shillings 7 por semana. Minha mãe consegue fazer o mingau render para todo mundo. Eles brincam na charneca o dia todo, e a mãe diz que o ar da charneca engorda. A mãe fala que acha que eles comem grama igual aos pôneis selvagem. Nosso Deacon tem 12 anos e tem um potro de pônei só dele. Onde ele conseguiu um? Perguntou Mary. Encontrou na charneca, junto da mãe dele, ainda pequeno, e começou a fazer amizade com ele e a dar uns pedaços de pão e cortar capim para ele. E ele começou a gostar do Deacon, então anda sempre junto e até deixa ele montar. Deacon é um rapaz gentil e os bichos gostam dele. Mary nunca possuíra um animal de estimação e sempre achou que gostaria de ter um. Então começou a sentir um leve interesse por Deacon, e como nunca havia se interessado por ninguém além de si mesma, aquele foi o nascimento de um sentimento saudável. Quando ela entrou no quarto que havia sido transformado para ela, viu que era bastante parecido com o outro em que dormira. Não era um quarto de criança, mas de adulto, com sombrios retratos antigos nas paredes e pesadas cadeiras de carvalho. Uma mesa no centro estava posta com um café da manhã reforçado. Mas como nunca teve muito apetite, olhou com pouco mais que indiferença para o primeiro prato que Marta colocou diante dela. Não quero comer, afirmou. Cê não quer o mingau? Marta exclamou incrédula. Não. Cê não sabe o que é bom. Coloca um pouco de melado ou um pouco de açúcar. Eu não quero, repetiu Mary. Eita! Disse Marta. Não tolero desperdício de comida da boa. Se as nossa criança estivesse nesta mesa, limpariam tudo em 5 minutos. Por quê? Perguntou Mary friamente. Por quê? Repetiu Marta. Porque a barriga deles quase nunca fica cheia. Eles vivem faminto igual os falcão e as raposa. Não sei o que é ter fome, observou Mary, com a indiferença da ignorância. Marta ficou indignada. Bom, faria bem para você experimentar. Te juro, disse sem rodeios. Não tenho paciência com gente que fica sentada olhando para um naco de pão com carne. Verdade. Queria que o Deacon, o Phil, a Jane e o resto deles pudesse comer o que está aqui debaixo desses panos. E por que você não dá para eles? Sugeriu Mary. Não é meu, respondeu Marta com firmeza. E hoje não é minha folga. Eu tiro folga uma vez por mês, igual todo mundo. Então eu vou e limpo a casa para a mãe ter o dia de folga dela. Mary bebeu um gole de chá e comeu um pouco da torrada com geleia.
Agora que terminou, corre lá fora brincar, disse Marta. Vai ser bom para abrir o seu apetite. Mary foi até a janela. Havia jardins, calçadas e árvores grandes, mas tudo parecia sombrio e invernal. Lá fora? Por que eu sairia de casa em um dia como este? Bom, se você não vai sair, então vai ficar em casa. É isso que você quer fazer? Mary olhou ao seu redor. Não havia nada para fazer. Quando a senhora Medlock preparou seu quarto, a diversão da menina não estava em sua mente. Talvez fosse mesmo melhor ir conhecer os jardins. Quem irá comigo? Ela perguntou. Marta ficou olhando. Cê vai sozinha, respondeu. Cê tem que aprender a brincar como as outras crianças faz quando não tem irmão nem irmã. O Deacon vai pra charneca sozinho e brinca lá por horas. Foi assim que ele fez amizade com o pônei. Tem as ovelhas da charneca que conhece ele, e os pássaros vêm comer na mão dele. Por menos que a gente tenha de comida, ele sempre guarda um pouco do pão para atrair seus bichinhos. Na verdade, foi a menção a Deacon que fez Mary decidir sair, embora ela não tenha percebido. Haveria pássaros lá fora, embora não houvesse pôneis ou ovelhas. Eles seriam diferentes dos pássaros da Índia e ela poderia se divertir olhando para eles. Marta pegou um chapéu e um par de botinas reforçadas e desceu as escadas com a menina. Por ali é o caminho para o jardim, disse, apontando para um portão em uma mureta de arbustos. Tem muita flor no verão, mas agora não tem nada desabrochando. Pareceu hesitar um segundo antes de acrescentar, em um dos jardins tá trancado. Ninguém entra nele faz 10 anos. Por quê? Perguntou Mary, instintivamente. Era mais uma porta trancada adicionada às outras 100 daquela casa estranha. O Sr. Craven mandou fechar quando sua esposa morreu tão de repente. Ele não deixa ninguém entrar. Era o jardim dela. Ele trancou a porta e enterrou a chave num buraco. Olha o sino da Sra. Medlock tocando. Tenho que correr. Depois que a criada se foi, Mary desceu a calçada que levava ao portão entre os arbustos. Não conseguia deixar de pensar no jardim que ninguém visitava há 10 anos, como ele seria e se ainda haveria flores nele. Depois de passar pelo portão dos arbustos, ela se viu em grandes jardins com gramados largos e calçadas sinuosas de bordas recortadas. Havia árvores e canteiros de flores e sempre vivas podadas em formas estranhas, e uma grande fonte com um velho chafariz em seu centro. Mas os canteiros de flores estavam vazios e ressecados e a fonte não estava ligada. Aquele não era o jardim que estava fechado. Como um jardim poderia ser fechado? As pessoas sempre deveriam poder entrar em um jardim. Ela pensava nisso quando viu, ao final do caminho por onde ia, um longo muro escondido sob um manto de era que crescerá descontroladamente. Mary não era familiarizada o suficiente com a Inglaterra para saber que ali ficavam as hortas onde cresciam os legumes e as verduras. Seguiu em direção ao muro e descobriu por entre a era uma porta verde entreaberta. Aquele não era o jardim fechado, evidentemente, e ela poderia entrar ali. Passou pela porta e descobriu que era um jardim cercado por muros, apenas um dos vários jardins murados que se comunicavam entre si. Ela viu outra porta verde aberta que revelava arbustos e calçadas por entre canteiros de vegetais de inverno. As árvores frutíferas se apoiavam contra a parede, e sobre alguns dos canteiros havia armações de vidro. O lugar estava muito vazio e feio, pensou Mary, ao levantar os olhos e olhar em volta. Talvez melhorasse no verão, quando as coisas ficassem verdes, mas naquele momento não havia nada de bonito ali. Logo, um velho com uma pá nos ombros entrou pela porta que dava para o segundo jardim. A princípio pareceu surpreso ao ver Mary, e em seguida tocou seu boné. Seu rosto velho e carrancudo não parecia nada satisfeito em vê-la, mas ela também não estava nada contente com aquele jardim e exibia sua expressão totalmente irritada, nada satisfeita em vê-lo. O que é este lugar? Ela perguntou. Uma das hortas, respondeu ele. O que é aquilo? Disse Mary, apontando para a outra porta verde. Outra horta, disse, pontualmente. Tem outra do outro lado do muro e tem um pomar mais para lá.
Posso entrar neles? Perguntou Mary. Se quiser. Mas não tem nada para ver. Mary não respondeu. Continuou pela calçada até a segunda porta verde. Lá encontrou mais muros, vegetais de inverno e estufas, mas no segundo muro havia outra porta verde, e esta não estava aberta. Talvez levasse ao jardim que ninguém via há 10 anos. Como não era uma criança tímida e sempre fazia o que queria, Mary foi até a porta verde e girou a maçaneta. Ela não queria que a porta se abrisse, pois assim teria certeza de ter encontrado o jardim misterioso, mas a porta se abriu com bastante facilidade e ela atravessou, chegando em um pomar. Também era cercado por muros nos quais a vegetação se apoiava e havia árvores frutíferas nuas sobre a grama castanhada pelo inverno, mas não havia mais nenhuma porta verde à vista, em lugar algum. Mary procurou, mas ao entrar na parte mais alta do jardim, notou que o muro não parecia terminar no pomar, mas se estendia para além dele como se abrangesse algo mais, do outro lado. Ela podia ver a copa das árvores acima do muro e, quando parou, viu um pássaro com peito vermelho vivo pousado no galho mais alto de uma delas. Sem aviso, ele explodiu em seu canto de inverno, parecia que a tinha avistado e tentava chamar sua atenção. Ela parou e o ouviu, e de alguma forma seu canto alegre e amigável deu a ela uma sensação de satisfação, até mesmo uma menina desagradável pode se sentir solitária. A grande casa fechada, a imensa charneca vazia e os vários jardins desfolhados davam a impressão de que não havia sobrado ninguém no mundo além dela. Se fosse uma criança afetuosa, acostumada a ser amada, seu coração estaria em pedaços, e mesmo sendo Dona Mary, sempre irritada, ela estava desolada. O passarinho de peito ruivo olhou para o seu rostinho azedo que quase sorria e ela o escutou até que ele voou. Mary gostou dele por ser diferente de um pássaro indiano, e se perguntou se alguma vez o veria novamente. Talvez ele vivesse no jardim misterioso e conhecesse bem o lugar. Talvez fosse por não ter absolutamente nada para fazer que ela pensava tanto no tal jardim deserto. Estava curiosa e queria descobrir como ele era. Por que o Sr. Archibald Craven enterrara a chave? Se gostava tanto da esposa, por que odiava o jardim dela? Ela se perguntou se um dia o conheceria, mas sabia que, quando visse, não gostaria dele e ele não gostaria dela, e que ela deveria apenas ficar parada e olhar para ele sem dizer nada, mas ao mesmo tempo estaria terrivelmente tentada a perguntar por que fazer uma coisa tão estranha assim. As pessoas nunca gostam de mim e eu nunca gosto de pessoas, pensou ela. E eu nunca consigo falar como as crianças Crawford falavam. Elas estavam sempre conversando, rindo e fazendo bagunça. Ela pensou no passarinho e em como ele parecia cantar para ela, e ao se lembrar do topo da árvore em que ele se empoleirou, estancou de repente. Acho que aquela árvore estava no jardim secreto. Tenho certeza de que estava, disse ela. Havia um muro em volta, mas nenhuma porta. Ela voltou para a primeira horta em que havia entrado e encontrou o velho cavando ali. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, observando por alguns momentos com seu jeitinho frio. Ele não a notou e, por fim, ela disse: visitei os outros jardins. Não tinha nada que te impedisse, o velho respondeu asperamente. Fui até ao pomar. Não tinha nenhum cachorro na porta para te morder, respondeu ele. Não havia porta para outro jardim, observou Mary. Qual jardim? Ele disse com sua voz ríspida, parando de cavar por um momento. Aquele do outro lado do muro, respondeu a Dona Mary. Tem árvores lá, eu vi a copa delas. Um pássaro com o peito vermelho estava pousado em uma delas e cantou. Para sua surpresa, o velho rosto maltratado pelo tempo mudou de expressão. Um sorriso lento se espalhou sobre ele e o jardineiro agora parecia bem diferente. Aquilo a fez pensar como era curioso o fato de uma pessoa ficar mais bonita quando sorria. Ela nunca havia pensado nisso. Ele se virou para os lados do pomar e começou a assobiar um silvo baixo e suave. Ela não conseguia entender como um homem tão rude era capaz de fazer um som tão agradável. Quase no momento seguinte algo maravilhoso aconteceu. Ela ouviu um voo leve e rápido no ar. Era o pássaro de peito vermelho que vinha na direção deles, e pousou em um grande torrão de terra bem perto do pé do jardineiro. Olha ele aqui, sorriu o velho,
e então falou com o pássaro como se falasse com uma criança. Onde cê tava, seu safado atrevido? Não te vi antes, hoje. Cê começou a bajular mais cedo desta vez? Tá mais afoito, é? O pássaro colocou sua pequena cabeça de lado e olhou para o velho com seus olhos brilhantes e delicados que eram como gotas negras de orvalho. Parecia bastante tranquilo, sem medo algum. Então saltou e bicou a terra rapidamente, procurando sementes e insetos. Na verdade, aquilo despertou um sentimento estranho no coração de Mary, pois ele era tão bonito e alegre que se parecia com uma pessoa. Seu corpo era minúsculo e redondo, com um bico delicado e pernas delgadas e perfeitas. Ele sempre vem quando você o chama? Ela perguntou quase em um sussurro. Vem, sim. Eu conheço ele desde pequenininho. Ele saiu do ninho no outro jardim e quando voou sobre o muro da primeira vez, ainda estava fraco demais para voar de volta e daí, em poucos dias ficamos amigos. Quando ele conseguiu voar por cima do muro de novo, o resto da ninhada já tinha ido embora e ele ficou sozinho, e daí voltou para mim. Que tipo de pássaro ele é? Mary perguntou. Cê não sabe? Ele é um pisco, um pintarroxo, e é o passarinho mais amigo e curioso que existe. São quase tão amigo igual os cachorros, se você souber como lidar com eles. Olha ele ciscando e olhando para nós, sem parar. Ele sabe que tamo falando dele. Aquele velho parecia a coisa mais estranha do mundo. Ele mirava o pequeno pássaro rechonchudo de peito escarlate como se estivesse orgulhoso e apaixonado por ele. Ele é muito vaidoso, e riu. Gosta de ouvir as pessoas falando dele. É um xereta, meu Deus, não tem ninguém mais curioso e intrometido. Sempre vem ver o que tô plantando. Ele sabe de coisa que nem o seu Craven desconfia. Ele que é o jardineiro-chefe daqui. O pisco de peito ruivo saltitava e bicava a terra, e de vez em quando parava e olhava rapidamente para eles. Mary pensou que seus olhos negros de gotas de orvalho a fitavam com grande curiosidade. Realmente parecia que ele estava descobrindo tudo sobre ela. A sensação estranha em seu coração aumentou. Para onde foi o resto da ninhada? Ela perguntou. Não dá para saber. Os pai tira eles do ninho e fazem eles voar, e ele se espalha sem a gente nem perceber. Este aqui já era meu conhecido e ele sabia que tinha ficado para trás. Dona Mary deu um passo adiante e olhou muito atenta para o pisco. Estou sozinha, disse ela. Foi a primeira vez que ela entendeu um dos motivos que a deixavam amarga e irritada. Descobriu essa verdade quando o pisco olhou para ela e ela retribuiu o olhar. O velho jardineiro empurrou o boné para trás na cabeça calva e a observou por um minuto. Cê é aquela menininha da Índia? Perguntou. Mary confirmou com um aceno. Então, não é de admirar que você se sinta sozinha. Vai se sentir ainda mais sozinha aqui, ele disse. E voltou a cavar, cravando a pá profundamente no fértil solo negro do jardim enquanto o pisco saltava, bastante ocupado. Qual é o seu nome? Mary perguntou. Ele se levantou para responder. Ben Vetterstaff, e então acrescentou com uma risada carrancuda, e eu fico sozinho comigo mesmo, menos quando ele tá comigo, e apontou o polegar na direção do pisco. Ele é o único amigo que eu tenho. Eu não tenho amigos, disse Mary. Nunca tive. Minha ama não gostava de mim e eu nunca brinquei com ninguém. É um costume de Yorkshire dizer o que se pensa com franqueza, e o velho Ben Vetterstaff havia nascido e crescido na charneca de Yorkshire. A gente é meio parecido, observou. Farinha do mesmo saco. A gente não é bonito e somos azedo por dentro. A gente tem esse jeito de poucos amigos, nós dois, isso eu te garanto. Aquela fora uma fala sem rodeios, e Mary Lennox nunca tinha ouvido sequer uma verdade sobre si mesma em toda a sua vida. Os servos nativos sempre a saudavam e se submetiam em todas as situações. Ela nunca havia pensado muito sobre sua aparência, mas se perguntou se era tão feia quanto Ben Vetterstaff e se parecia tão azeda quanto ele antes do pisco pousar. Na verdade, começou a se perguntar se era mesmo azeda e se sentiu desconfortável.
De repente, um ruflar rompeu próximo a ela e a fez se virar. Estava a poucos metros de uma jovem macieira. O pisco voara para um de seus galhos, iniciando uma canção. Ben Weatherstaff riu com gosto. Por que ele fez isso? Perguntou Mary. Ele quer fazer amizade com você, respondeu Ben. Pode me dar uma pedrada se ele não gostou mesmo de você. De mim! Exclamou Mary, que se moveu lentamente em direção à pequena árvore e olhou para cima. Você gostaria de ser meu amigo? Perguntou ao pisco como se falasse com uma pessoa. Gostaria? E Mary não falou com sua vozinha dura ou sua imperiosa voz indiana, mas usou um tom suave, ansioso e persuasivo. Ben Weatherstaff ficou tão surpreso quanto ela quando ouviu cantar. Ora! Ele exclamou. Você foi tão gentil e humana que pareceu até uma criança de verdade, em vez de uma velha chata. Você falou quase do jeito que o Deacon fala com seus bichinhos selvagens na charneca. Você conhece Deacon? Perguntou Mary, virando-se depressa. Todo mundo conhece. O Deacon fica andando por todo lado. Até as Amora e as Urze Roxa conhece ele. Aposto que as raposa mostra para ele onde estão seus filhotes e a escotovia não esconde seus ninhos dele. Mary gostaria de fazer mais algumas perguntas. Estava quase tão curiosa sobre Deacon quanto sobre o jardim deserto. Mas, naquele exato momento, o pisco, que havia encerrado sua música, agitou levemente suas asas e voou para longe. Ele havia feito sua visita e agora tinha outras coisas para fazer. Ele voou por cima do muro. Mary gritou, observando-o, foi para o pomar. Voou por sobre o outro muro, para o jardim sem porta. Ele mora lá, disse o velho Ben. Foi lá que ele saiu do ovo. Deve tá fazendo corte, arrumando as coisas para alguma passarinha que vive nas velhas roseiras de lá. Roseiras, repetiu Mary. Tem roseiras lá? Ben Weatherstaff pegou sua pá e voltou a cavar. Tinha, 10 anos atrás, murmurou. Eu adoraria vê-las, disse Mary. Onde fica a porta? Deve haver uma porta em algum lugar. Ben enfiou a pá fundo e parecia tão distante como da primeira vez. Tinha, 10 anos atrás, mas agora não, respondeu ele. Como não tem porta? Gritou Mary. Tem que ter. Não tem nenhuma que dê para ver, nenhuma que seja da conta de ninguém. Não seja intrometida e não meta o nariz onde não é chamada. Olha, eu preciso trabalhar. Vai brincar pra lá. Tô ocupado. Parou de cavar, colocou o cabo da pá sobre o ombro e se foi, sem nem mesmo olhar para ela ou se despedir.